Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. É a minha oração que a voz de Deus fale fundo dentro do seu ser e que você possa ser edificado com essa palavra. Hoje gostaria de ler um trecho pequeno da palavra de Deus, lá no profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17, do 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Graças a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Essa que é uma palavra bem conhecida, que todos, ou a maioria, sabe quase que de cor, dessa passagem no final do livro do profeta Abacuque, que Deus quer que Deus possa falar em nosso coração através da sua bendita palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós gostamos das benesses de Deus, adoramos uma bênção, gostamos quando Deus nos abençoa, quando estamos em lugar folgado, em lugar alto. Gostamos de versículos da Bíblia que diz que nós somos cabeça e não cauda, de que nós estamos posicionados nos lugares celestiais em Cristo. Mas nós nos esquecemos de um detalhe. A bênção material, ela é bíblica, isso é verdade, mas acima da bênção espiritual, existe a bênção espiritual. E quando Paulo fala lá em Efésios que nós estamos em lugares celestiais, obviamente ele está querendo dizer de uma posição espiritual. Nós estamos posicionados espiritualmente perto de Deus. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz de que nós estamos em lugares celestiais, glória a Deus. Mas nós vivemos em um mundo materialista, nós vivemos na carne, somos carne e vivemos na carne, e por vivermos na carne, nós temos as nossas necessidades. Temos necessidades primárias, temos necessidade de comer para estar vivos, temos necessidade de vestir para estarmos vestidos, para nos abrigarmos do frio e da nudez. E além das necessidades primárias, temos ainda necessidades secundárias e terciárias. Temos muitas e diversas necessidades. E queremos que as nossas necessidades sejam atendidas. Não queremos passar por nenhum perrengue. Não queremos passar por nenhum estreito. Não queremos estar em becos sem saída. E é sobre isso que eu quero vos falar hoje. Que é encontrando Deus em becos sem saídas. Nós temos as nossas necessidades, mas quando nos encontramos em um beco sem saída, nós costumamos nos desesperar, nós costumamos nos esquecer de que tem um Deus que olha por nós, que olha para a gente, bendito seja o nome do Senhor. Nos esquecemos muito facilmente disso, de que Deus ele está em cima no céu, e de que ele olha para a terra, e de que ele nos enxerga, e de que muitas vezes esses becos sem saída são um caminho, são uma lição para que nós possamos aprender
para assim crescer na presença dele. Bendito seja o nome do Senhor. Quando estamos em beco sem saída, nós não vemos luz, nós não vemos esperança, nós não vemos uma saída. E isso nos desespera. Abacuque vivia dias assim. Abacuque vivia dias desesperadores. Existia uma grande tragédia iminente para acontecer. Uma nação estrangeira estava vindo para oprimir e para levar Israel e Judá para o exílio. E Abacuque sabia disso porque Deus havia lhe falado isso. Abacuque sentia no seu coração que as coisas não iam melhorar, pelo contrário, iam piorar. Abacuque sabia que a situação era difícil, que a situação era calamitosa. Uma nação ímpia executaria juízo sobre uma nação piedosa. Era o rabo abanando o cachorro. As coisas estavam fora do lugar. As coisas estavam complicadas, invertidas. A grande questão é essa. Como nós reagimos quando estamos em um beco sem saída? Confiamos em Deus ou jogamos a toalha? Acreditamos no seu poder ou jogamos tudo para o alto? Ele é o Deus de todos os momentos ou ele é apenas Deus quando nos convém? Essa é a pergunta. Precisamos aprender duas coisas importantes que eu quero dizer a você no dia de hoje. E que você possa aprender isso, aquilo que Deus falou no meu coração, que possa falar ao seu coração também. Primeira coisa, nós precisamos transformar a nossa queixa em oração. Abacuque está se queixando de Deus. O seu livro, de 3 capítulos, ele fica 2/3 do seu livro, ou seja, 2 capítulos, se queixando com Deus. Ele se queixa, e se queixar faz parte da natureza humana caída. O homem se queixa. De que se queixa o homem? Diz a Bíblia, queixa-se cada um do seu próprio pecado. Foi por causa do pecado que nós nos tornamos queixosos. E nos queixamos, como se isso fosse resolver alguma coisa, como se isso fosse resolver o problema. E quando essas palavras estão saindo da minha boca e ao mesmo tempo entrando no meu ouvido, é como se Deus estivesse falando comigo, porque eu também sou assim. Eu também me queixo. Eu também tenho as minhas queixas, as minhas reclamações, porque isso faz parte do homem caído, como eu disse a você. Glorificado seja o nome do Senhor. Jó se queixou. Jó passa grande parte do seu livro se queixando. Ele não entende o que está acontecendo e por isso ele se queixa. O mundo caiu. As coisas aconteceram todas de uma vez, como você bem sabe. Problema atrás de problema, tragédia atrás de tragédia, sucederam a vida de Jó até jogá-lo na lona. E o que resta para o servo do Senhor? Se queixar. E ele faz muito isso durante o seu livro. Davi se queixa, ou Davi se queixou, e se queixou muito. Vai procurar nos Salmos de Davi. Existe na teologia uma subdivisão de salmos, onde nós aprendemos sobre os salmos imprecatórios, que são na sua maioria de Davi, onde Davi se queixa. Davi está indignado. Davi está numa situação difícil e ele se queixa de Deus ou das coisas para Deus. Jeremias se queixa. Jeremias se queixou tanto que foi conhecido como o profeta chorão. E tem um livro na Bíblia dele
que é só sobre as suas queixas, chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias se queixa muito da situação também. Ele é contemporâneo de Abacuque, ele sabe das coisas, como Abacuque também sabe. Asaf se queixou de Deus. No Salmo de número 73, ele começa o Salmo se queixando, dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, porque eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E aí ele começa a se queixar com Deus de ver o ímpio prosperar e o justo padecer necessidade. Glória a Deus. São homens que se queixam, mas tem um detalhe muito importante que nós precisamos aprender com esses homens. Nós precisamos transformar a nossa queixa em oração. Jó dirigia-se a Deus. Jó não culpou o diabo. Jó não culpou ninguém. Ele dirigia sua queixa a quem podia livrá-lo, Deus. Os salmos de Davi são dirigidos a Deus. São hinos de lamentação que ele se dirige a Deus. As lamentações de Jeremias também são dirigidas a Deus. Há um livro na Bíblia com esse nome, como eu disse, e é para Deus que ele fala. E Asaf também fala com Deus. Tem um momento no Salmo que ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Nós precisamos transformar nossa queixa em oração. Porque quando nós transformamos a nossa queixa em oração, nós dirigimos ela a Deus. Porque homem nenhum pode resolver o seu problema. Plano de governo nenhum pode resolver o seu problema. Mas Deus, ele tem poder para resolver todas as suas demandas, todos os seus problemas, todas as suas lamentações. Glorificado seja o nome do Senhor. É a Deus que nós devemos dirigir a nossa queixa em forma de oração. O capítulo 3 do livro de Abacuque tem como título a oração de Abacuque. Ele ora a Deus, ele para de se queixar. Ele fala: olha, quer saber? Eu vou parar de me queixar e eu vou orar porque eu ganho mais. É isso que eu preciso fazer. É isso que você precisa fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você coloca as coisas em forma de oração, você começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. E foi isso que aconteceu com Abacuque. Quando ele começou a orar ao Eterno, ele começou a ver as coisas sob uma perspectiva diferente. E quando nós chegamos no texto lido, é isso que exala desse texto. É isso que esse texto nos grita. É essas duas palavras, ainda que. O ainda que é o até agora, até esse momento. E ainda que venha a acontecer coisas piores. A fé de Abacuque, ela é renovada. A fé de Abacuque, ela é fortalecida, restaurada. Deus coloca ânimo dentro do seu servo, a ponto de ele dizer: olha, ainda que a situação não está fácil, nós estamos numa situação calamitosa, mas ainda assim eu digo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, nós estamos falando sobre necessidades primárias, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
ainda que nos currais não haja vacas. Mesmo sem essas necessidades primárias, Abacuque é imbuído de uma força, de um vigor, de um poder que não vem dele, mas vem de Deus, que cai sobre ele. E ele diz: ainda que essas coisas venham a acontecer, a minha nação, a minha cidade, a minha família, a minha vida, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você que nada pode nos derrubar. A pandemia não pode nos derrubar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus poderoso no céu que olha por nós. E mesmo que ainda que algumas necessidades venha nos faltar, os nossos olhos têm que estar no Senhor, têm que estar em Deus, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus está acima das circunstâncias. A sua fé em Deus não pode ser abalada. A sua confiança no eterno não pode ser estremecida. Pregador, falar isso é fácil. Eu concordo, falar é fácil. Como é difícil viver isso. Como é difícil. Eu tinha a minha vida normal até um tempo atrás. E a situação que eu me encontro hoje, eu não tenho mais posse dessa vida normal, como vocês bem sabem. Uma doença que eu tive me deixou sequelas. Mas eu preciso continuar confiando em Deus. Não é porque eu estou nessa situação é que Deus deixou de ser Deus. Eu preciso ver as coisas sob as perspectivas de Deus. Porque se eu olhar apenas na perspectiva humana, eu vou desistir. Eu vou entregar os pontos. E eu vou ficar me arrastando nessa vida. E eu não quero me arrastar nessa vida. Eu quero andar de pé, com a cabeça erguida, olhando para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. É nele que eu creio, é nele que eu vou continuar confiando. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está acima dos nossos problemas. Deus está acima, independente da situação que você venha passar aqui nessa terra. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que nós precisamos transformar a nossa oração em canção. Precisamos aprender isso. Abacuque, ele começa o capítulo 3 orando, mas ele termina esse mesmo capítulo cantando. É um louvor. É por isso que o versículo termina: para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. E eu fiz questão de ler essa parte. Porque ele termina cantando. Ele termina alegre, exultando, se alegrando no Senhor e exultando no Deus da sua salvação. É assim que Abacuque termina a sua oração. E ele ainda diz: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a oração vira canção, é porque nós não estamos mais na esfera humana. É porque nós não caminhamos mais nesse plano terrestre. É porque Deus nos faz andar sobre as alturas. É porque nos posicionamos espiritualmente naquilo que eu disse que Paulo nos fala em Efésios. Estamos em lugares celestiais em Cristo. Isso é andar nas alturas. É andar de forma espiritual, a ponto de que as coisas nessa terra importam menos. Não estou dizendo que Deus não vai agir. Não estou dizendo que Deus não vai bradar do céu. Não estou dizendo que Deus não vai se levantar do seu trono para atender a sua causa.
Eu estou dizendo que a sua fé não pode estar nesse plano terreno, mas ela tem que estar alicerçada naquele que tudo pode, no Deus dos altos céus, bendito seja o nome do Senhor. Deus faz porta onde não tem porta. Deus, ele sabe o momento certo de que ele vai dar vitória ao seu servo, à sua serva. E ele dará. Nós não ficaremos em um beco sem saída. Nós temos um Deus no céu e ele nos dará luz, ele nos dará esperança e ele mostrará uma saída. Ele fará porta onde não tem porta e você sairá por ela, bendito seja o nome do Senhor. Aprenda isso nas situações que a vida lhe der, que você possa aprender isso. Que o nosso Deus, ele está acima de tudo, de qualquer circunstância que você venha passar, e de que a nossa confiança nele não pode mudar, glória a Deus. Nem sempre estaremos bem, igreja. Nem sempre estaremos bem, meu irmão e minha irmã. Mas eu te garanto uma coisa, nós sempre teremos a Deus. Como eu disse há algumas semanas atrás, ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é uma promessa dele, e ele não costuma quebrar suas promessas. Sempre teremos a Deus. As situações nessa vida são transitórias, são passageiras. E creia, você vai passar por isso. E você vai cantar o hino da vitória. Mas que a sua confiança em Deus esteja sempre alicerçada, esteja sempre forte, esteja sempre segura, porque Ele é aquele que continua cuidando e que cuidará continuamente de nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.